Boa tarde, colegas. Estamos agora ao vivo novamente com uma oficina do ciclo Cidades Tecnológicas e Comunicativas, uma parceria entre o IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, e o Departamento de Jornalismo e Editoração aqui da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Eu sou o professor Luciano Maluli. Também, gente, está com a gente aqui hoje, auxiliando neste trabalho, Daniel Munhoz, que faz estágio doutoral aqui na Escola de Comunicações e Artes da USP. Também a professora Andréa Terçarial Couto, pós-doutoranda, aqui pela Escola de Comunicação. Nossos alunos, hoje da pós-graduação que estão acompanhando também. A gente agradece, a Rita Parisi, que é a nossa auxiliar, nossa assessora do campus. E também ao Ulisses Rodrigues de Paula, que é o coordenador da CJE-TV. A gente agradece o professor Sérgio Brasolim pela presença, mas antes disso, professor, a gente vai apresentá-lo para o público que está assistindo você daí do YouTube. Seja bem-vindo, continue fazendo perguntas, para a gente, e que você pode fazer aí pelo chat, as perguntas que a Rita vai transmitir para a gente fazer depois para o professor Sérgio. Agora, a professora Andréa Terçarial Couto vai apresentar o professor Sérgio. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, professor Sérgio. O professor Sérgio vai falar hoje sobre gestão da arborização urbana, planejamento, serviços ambientais, queda de árvores e programas de manejo. O professor Dr. Sérgio Brasolim é pesquisador da área de cidades, infraestrutura e meio ambiente do IPT, doutor em recursos florestais pela USP-Exalc e mestre em ciências e tecnologia da madeira, também pela USP-Exalc. Atualmente trabalha com as linhas de pesquisa que envolvem biomecânica de árvores e análise de risco de queda em gestão e planejamento de arborização urbana. Seja bem-vindo, professor. A palavra é sua. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Arborização, árvore, é um tema muito abordado pela mídia, principalmente, infelizmente, no verão, quando caem árvores. Na minha carreira aí de mais de 20 anos nessa área de árvores, a maioria das entrevistas que eu dei para todos os tipos de mídia foi sempre falar da desgraça, Por que as árvores caem, por que morreu gente, o que o município não fez. Mas, raras vezes, algumas vezes, dá para contar nessa mão aqui, que me chamaram para falar dos benefícios, Então, hoje, a minha proposta aqui é falar um pouquinho da importância desse ser vivo árvore na cidade, contextualizar os serviços que elas prestam. Também vou falar de queda de árvore um pouquinho e o que tem que ser feito. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a minha apresentação com vocês. Vocês veem a minha apresentação? Vocês estão vendo a minha apresentação? Sim, Sérgio, está ótimo. Está ótimo? Então, vamos lá. Tem esse título comprido aqui, mas acho que eu já fiz uma boa síntese, Pessoal, vamos lá. 50, são dados aí de IBGE e da população mundial, 50% da população mundial vive nas cidades. No Brasil, 80% da população vive nas cidades. E quando a gente fala de meio ambiente, biólogo, quando quer se formar em meio ambiente, eu vou estudar meio ambiente, eu vou lá para a Amazônia, Amazônia, eu vou para o Cerrado. Não, tem um meio ambiente que precisa ser estudado, que é esse aqui que a gente vive, onde eu sou citadino, eu estou aqui, eu preciso de benefícios ambientais para ter uma vida melhor. Então, meio ambiente é aqui, na cidade, que a gente tem que estudar e melhorar.
E eu vou usar muito do exemplo de São Paulo, estamos aqui em São Paulo, só para vocês terem uma ideia, de 1905 a 1997, aqui é o processo de expansão urbana, né? Vocês veem como cresceu aí em um século, né? Em menos de um século, né? Não tem dados mais atuais, isso daqui deve estar pior, como cresceu a urbanização. E a que preço isso cresce, né? De uma cidade que não é planejada, né? Como Curitiba, são cidades mais planejadas. Cresce de maneira a reduzir a vegetação. Né? Então, esse aqui é um mapa da cidade de São Paulo, né? Antigo também, 2002, tá? Ainda não tem uma atualização. Em vermelho, a cor já diz tudo, né? Em vermelho não tem árvore aqui, né? Em amarelo, alguma coisinha, em verde começa a ter, em verde mais escuro tem alguma coisa, né? Aqui é o centro urbano, né? Vocês estão vendo aqui o centro urbano, aqui é o centro, a Praça da Sé, aquele centro bem da cidade de São Paulo. E você observa aqui, por exemplo, olha, pegar aqui um amarelinho e um verdinho, é a USP. Ó. Então, você já percebe o benefício que uma região arborizada já traz? Né? Bairro dos Jardins, bairro dos Jardins. Né? Então, a arborização de uma cidade ela é muito importante porque traz para a gente uma série de serviços e benefícios que eu vou falar rapidamente aqui. Né? E, para atualizar aqui a informação de vocês, acabou de sair o relatório do IPCC, né? Intergovernmental Panel on Climate Change, né? Que falou que em 2030, 2040, há expectativa de um aquecimento global em 1,5 graus. Se o globo vai aquecer 1,5 graus, as cidades, a expectativa é de 3 a 5 graus. Isso é extremamente prejudicial para a nossa saúde, para a saúde dos seres vivos de modo geral. Né? A nossa qualidade de vida vai cair. E a ONU estabeleceu aqui, entre as metas, né, do milênio, né, uma que eu destaquei aqui que tem a ver com o que a gente vai falar aqui. Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. Então, pensar em qualidade de vida e meio ambiente, de novo, não é na Amazônia, é aqui que eu tenho que pensar, na minha cidade, na minha rua, na minha casa. Essa é a qualidade de vida que a gente vai discutir aqui. Né? Benefícios, é uma lista aqui, não estamos numa aula de biologia ou de engenharia ambiental para discutir, mas benefícios trazem, e tem vários estudos para cada uma desses benefícios que a gente chama de serviços ambientais, tá? Promover a biodiversidade, ou seja, trazer fauna e flora, o conforto térmico, traz conforto térmico, a arborização, eficiência energética, você vai gastar menos energia se você tem mais sombra, né? A qualidade do ar, controle da poluição, controle da erosão, uma série de benefícios. Eu gosto também de colocar nessa lista os benefícios indiretos, melhoria estética, melhoria das relações humanas, né? Lazer, ecoturismo, educação, valorização monetária. Já é provado que você tem uma lojinha numa rua arborizada, seu negócio vai mais para frente do que outro que é um lugar árido. Um barzinho, com certeza, né? Tem uma arvorezinha ali que você toma uma cervejinha, matou, né? Então, assim, esses benefícios, que a gente pode chamar de serviços, são já comprovados pela ciência. Só que ficar falando de benefício, às vezes, não resolve, né? Tá bom, traz benefício, mas não planto, né? O gestor público, esse é o nosso principal problema, né? Geralmente, a carteira do meio ambiente, ela não é tão valorizada assim, né? Não é exclusividade, várias cidades, poucas são valorizadas, né? E só para mostrar um dos benefícios, né, é ilha de calor. Eu acho que esse serviço ambiental é o mais importante para a gente, porque a árvore, né, através da sua sombra e da transpiração, né, de água que ela joga na superfície, na atmosfera, né, ela cria uma sensação térmica mais agradável. Esse é o mapa de calor de São Paulo, gente. Óbvio, vermelho é o centro ali, Praça da Sé, República, etc. E à medida que você vai na periferia, você vai melhorando um pouco.
De novo aqui, ó, USP, ó, amarelinho, ó, verde, azulzinho, né? Bairros de Jardins, bairro de Janópolis, enfim, né? Então, você percebe que os bairros mais antigos e mais arborizados estão em melhor condição. Já você vai para a Zona Leste aqui, ó, Itaquera, você tem problemas maiores, né? Então, esse é um benefício que a gente tem que pensar no plantar árvores, né? E trago também um outro que eu gosto de falar, que hoje é mais atual essa informação. No exterior já existem estudos muito consolidados. Aqui, a Faculdade de Medicina tem um grupo lá do Saldiva, o professor Saldiva, que está estudando isso, né? A relação de arborização com saúde pública, doenças respiratórias. A árvore, gente, é um filtro. Imagina um filtro. Tudo que é partícula que está no ar fica ali presa na árvore. Partícula que eu digo é partícula de poeira, de poluição, chumbo, metal pesado, e vírus e bactérias, tudo está ali. Aí ela se fixa ali, bate a chuvinha, leva para o solo aquilo lá. Então, essa relação da árvore com saúde pública já é muito bem estudada em outros países, e aqui já temos informações, né? Por exemplo, árvores em parques são mais benéficas contra a poluição, diz pesquisa. É uma tese da Faculdade de Medicina, focando saúde pública. Tá? Ou árvore como biomonitor. Se eu analisar o que tem na árvore, eu sei o quanto de poluição eu tenho na cidade. Tá? Então, assim, olha que legal. Ó, e relação com poluição veicular e saúde pública, com certeza. Normalmente, doenças respiratórias. Tá? Outro aspecto, né? Essa biodiversidade, trazer biodiversidade, trazer um pouco da Mata Atlântica, no caso aqui de São Paulo, para São Paulo, né? Para a cidade de São Paulo. Aqui eu mostro uma figura de uma cidade que é referência. Se vocês quiserem um dia conhecer uma cidade legal na arborização, é Maringá. Essa é Maringá, e aqui ela tem 2 parques enormes. E olha a cidade, toda conectada, os parques são conectados, ó. Isso permite o quê? Que os animais criam, a gente chama de corredor ecológico, né? Cria esse fluxo aqui de animais, né? Então, a arborização do verde viário aqui, né, do verde das ruas, tem um papel importante também nessa questão da manutenção da biodiversidade, né? Ou, se eu plantar nativas frutíferas, eu posso trazer pássaros, né? Aqui, Porto Alegre, por exemplo, optou por várias árvores que produzem frutinhos bons para os passarinhos, né? Olha só, a cidade pensando num aspecto que é importante, não só para o meio ambiente, mas para a nossa felicidade, de ver pássaros, né? na porta da sua casa, ou no próximo, né? No parque, enfim, né? Olha só, gente, imagina, né? Acordar de manhã, vou trabalhar, né? E você ser presenteado com uma paisagem dessa, né? Isso daí não é na Europa, não. É em Maringá, tá? Maringá é especial porque é uma cidade planejada, gente. Tá? Ela também é jovem, tem uns 70 anos, mais ou menos, se não me falha a memória, né? Mas ela foi planejada, a arborização foi toda planejada. Tá? E planejada por basicamente uma pessoa, né? Um jardineiro, né? E olha só, imagina você acordar, não dá feliz, você não vai trabalhar feliz, gente? Não dá, né? E vocês, como jornalistas, vão se deparar com 2 perspectivas na população. Uma é, nossa, que lindo, a minha rua é linda, a minha cidade é linda. Vai ter grande parte da população que vai dizer para vocês, meu Deus, a árvore suja o chão. Tem gente que vai ver um tapete colorido para te presentear, mas tem gente que só vai ver sujeira. Tá? Então, preparem aí o seu discurso, porque a maioria da população só vê sujeira. Isso tem mudado bastante, né? Mas árvore, normalmente, é um problema. E não só para a população. Às vezes, a prefeitura encara a árvore como um problema. Quando ela coloca o cuidado da árvore,
o trabalho de manutenção da árvore na Secretaria de Serviços Urbanos, junto com lixo, resíduo, etc., já existe uma distorção. Quando ela traz isso para meio ambiente, é diferente. Mas, olha a Rua Gonçalo Alves, lá em Porto Alegre. Vocês conhecem a rua? É a rua mais bonita do mundo. Os gaúchos aí capricharam na megalomania aí, né? Mas é linda demais. É uma rua de tipuanas, né? Que faz esse efeito túnel, né? Olha que coisa mais linda. Ou a opção é essa, né? Cidade sem árvore é isso aqui, gente. É quente, poluída, seca e feia, né? E geralmente tem essa perspectiva de que a árvore é um problema, né? Então, tem um aspecto cultural aí muito importante que a gente tem que mudar, né? Outra coisa, essas árvores aqui, porcaria. Porcaria, não traz benefício para a cidade. Tá? Tem que plantar árvore tem que plantar a árvore certa no lugar certo, mas tem que preferir árvores grandes. E as podas realizadas, né? Aqui menos até, mas isso daqui não faz sombra, não traz benefício estético, né? Esse trabalho de fazer bolinha em árvores, a gente chama isso de topiaria, né? Isso daqui é horroroso, né? Eu acho de mau gosto incrível. Mas, enfim. Então, assim, essas árvores não trazem benefícios que a gente quer. Temos que respeitá-las como seres vivos, mas não trazem benefícios que a gente quer para a nossa arborização. Árvore pequenininha, porque a tendência é plantar árvore pequenininha, porque a rede elétrica, o pessoal não quer, a companhia de rede elétrica não quer interferência. Mas o problema é eles que mudem a tecnologia, tá? Eles que enterrem a tecnologia, né? E assim, né, o que a gente observa, vocês andam por São Paulo, vocês já observam isso, né? Canteiros inapropriados, canteiros totalmente impermeabilizados, aquelas podas, né, que descaracterizam a arquitetura, a beleza intrínseca da espécie, né? Então, essa é muito comum nas cidades, tá? Isso tem uma origem, tá? Normalmente, a origem é que ninguém planejou lá atrás, tá? A gente vai discutir um pouquinho mais para frente essa questão do planejamento, né? De novo, uso Maringá aqui. Podia usar Curitiba também, viu? Uma cidade planejada, né? Maringá, perfeito. É isso que a gente quer. Mas a minha cidade não tem calçadas largas como Maringá. Opa, nós vamos ter que resolver isso. Porque ou você vai criar espaço para plantar árvore, ou você vai ter uma cidade feia, suja, poluída e seca, né? Então, esse é uma provocação que a gente tem que fazer. E que nem a rede elétrica, é um dos principais conflitos aí com as árvores, né? Ou você pode fazer isso aqui, à direita que vocês estão vendo, né? Só para passar a fiação. Óbvio que a concessionária de energia elétrica tem que pensar em mudar a sua tecnologia, cabos que não peçam tanta intervenção, né? Eu já ouvi das concessionárias, da ANEEL, né? A agência reguladora de energia elétrica, assim, você quer novela ou você quer sombra, né? Bom, eu não assisto novela, então. Mas é possível aqui você compatibilizar a árvore mudando a tecnologia. Aqui é aquela tecnologia antiga de 3 fios. Aqui é a rede compacta, olha que legal. Aqui é a rede isolada, é um cabo só passando. Não preciso fazer tanta intervenção nas árvores, tá? Mas também tem esse aspecto que eu falei para vocês de queda de árvore. Vocês, como jornalistas, todo verão vocês vão ter que procurar alguém para falar de queda de árvores para vocês, né? Eu trago aqui um evento de 2014, 2015, gente. Por quê? Porque foi um evento climático em São Paulo memorável. Memorável, considerando uma desgraça, né? Que em 15 dias, 900 árvores caíram. Mais de 1.700 árvores em 3 meses. Normalmente, 1.500 árvores é o que cai no ano todo. Imagina, em 3 meses, caiu 1.700 árvores. E esses eventos climáticos, gente, vocês estão mais
tá mais evidente, né, que esses eventos extremos estão mais frequentes. Não que eles não ocorriam antes, mas eles estão mais frequentes. Isso tem a ver com mudanças climáticas. Que alguns negam, mas... ou quando não cai uma árvore e causa um acidente que a gente não deveria acontecer, né? Até um certo limite é fatalidade, porque uma árvore totalmente sadia ela pode cair porque o vento foi absurdo, né? Mas uma árvore que tem um defeitinho, um defeito, ela precisa ser retirada antes que aconteça isso na cidade. Na mata, num parque, eu deixo, mas na rua eu tenho que ter esse olhar muito conservador. Né? E a árvore cai dessas duas formas. Já viram isso? Ela pivota toda. Assim. Isso daqui, gente, está associado, sabe ao quê? Muitas vezes, à falta de planejamento. Quando foi plantar essa árvore, não pensou que ela precisava de espaço, né? Que ela ia precisar de espaço, e a qualidade da muda tinha que ser boa. Então, o que acontece? Cria um gigante de pé pequeno. Né? Ele cresce, mas o pezinho dele é pequeno, as raízes são pequenas. Aí ele cai. Aqui, então, falta de planejamento. Aqui, o ataque de cupim, de apodrecimento, que vai deixando as árvores ocas, isso é um processo natural que ocorre com todo ser vivo. Um dia nasce, cresce, envelhece e morre. Esse é um processo, isso acontece em árvores velhinhas, nas nossas damas velhinhas. Tá? Esse processo de apodrecimento, ataque de cupim. Qual o papel da municipalidade? Antever isso daqui. Então, começou a ter um certo problema dentro da árvore, eu vou lá e removo a árvore. Tá? No caso da cidade. E o vento, gente, o vento é o principal motivo aí. Por isso que é no verão que mais ocorre quedas de árvore. Mas aconteceu no inverno, no começo de primavera. Sim, acontece em eventos extremos de ventos, mas no verão é o período que mais ocorrem chuvas e ventos, né? Então, aqui, só para uma ilustração, né? A gente está estudando o vento em Santos, cidade de Santos. Então, aqui é a orla marítima, o vento vem da praia, né? E ela entra dentro dos canais aqui, né? Das ruas. E em vermelho aqui, as árvores que caíram na cidade de Santos. Em vários eventos climáticos de uns 10 anos aí, né? Então, tem uma associação muito forte com o vento, né? E a árvore cai, gente, primeiro, por fatores intrínsecos da própria espécie. Às vezes, aquela árvore ela cresce na mata, protegidinha de com outras árvores. A gente, às vezes, pega na cidade e põe ela no alto do morro. Então, é uma espécie que não tem propriedades, resistência suficiente para ficar exposta àquele vento extremo. Né? Então, o tamanho da sua arquitetura, da copa, tudo isso influencia na queda de árvore. Né? Tem os fatores extrínsecos. Já falei do vento. O solo, né? O solo, a raiz tem que crescer, tem que se fixar. O solo é onde ela ancora. Né? Então, ela tem que se fixar. As condições de entorno, as doenças, os cupins, isso tudo são fatores extrínsecos do ambiente. E tem a ação antrópica. As podas inadequadas realizadas, as injúrias causadas. E eu frisei aqui em vermelho, porque esse, para mim, é o principal problema relacionado à queda de árvores ou problemas de conflitos da arborização com a cidade, com o espaço construído. É a falta de planejamento, falta de informação também. Né? A gente investe em pesquisa de eucalipto para fazer papel, para fazer madeira, mas não investe quase em pesquisa para árvores da arborização urbana. E a falta de planejamento, quem é responsável por isso? É o município. Ele que tem que planejar. Né? É responsabilidade dele na Constituição fazer isso daí. Né? E ele tem que ser eficiente. Também está na Constituição o princípio da eficiência. Né? Então, vou mostrar para vocês, essa árvore aqui, essa tipuana, não tem cupim, não tem nada essa tipuana aqui. Mas olha o que aconteceu. Eles construíram esse passeio aqui. O que eles fizeram quando construíram o passeio? Cortaram as raízes.
Meu Deus, é como cortar meu pé, né? Como é que você quer que eu fique em pé se você corta o meu pé? Né? Então, olha só, é um descuido, né? Essa árvore estava sadia, tem aí seus 30, 40 anos, e ninguém pensou, se eu cortar as raízes aqui para fazer passeio público, né? Enfim, né? Às vezes falta sensatez, né? E tem situações, gente, que a árvore não tem nada, ó. Tem nada, por fora tá linda e ela caiu. Foi na Bela Sintra isso aqui, ó. Imagina, ainda bem que era um domingo de manhã, não tinha quase ninguém na rua ali, né? Porque durante a semana é terrível, né? Então, essa árvore, o que aconteceu? Ela caiu. E a gente já tinha avisado a prefeitura que tinha que tirar essa árvore. Mas como é que você sabia, Sérgio, que precisava tirar essa árvore? É um trabalho que a gente fez com a prefeitura, né? A gente falou assim, tira essa árvore que ela vai cair. E ela caiu antes que eles pudessem tirar. Por quê? Porque a gente olhou internamente. A gente viu que internamente, essa tipuana, também é uma tipuana, ela estava toda oca. Oca, até com um ninho de cupim dentro. Então, eu estou mostrando para vocês que quem tem que fazer essa análise externa, interna, é a prefeitura. Tá? Existe uma norma, é bom vocês saberem que existe uma norma brasileira que diz para o técnico o que ele tem que observar para avaliar o risco de queda de árvores. E aqui eu cito um trabalho que nós fizemos na região dos Jardins, foi financiado pela Eletropaulo, porque lá eles tinham muita queda de árvores. Jardins é um bairro bem antigo na cidade, assim como outros, né? E com muita árvore. Né? Não adianta vir estudar aqui onde eu moro, no Tatuapé, quase não tem árvore aqui. Né? Não que não tenha problemas. O que a gente fez aqui nesse bairro, nesse quadrilátero aqui, ó, Avenida Brasil, Avenida 9 de Julho, Brigadeiro Faria Lima e Rebouças. Né? O que a gente fez aqui? A gente inspecionou 2.000 e poucas árvores. A única exigência desse trabalho é que as árvores que a gente avaliasse fossem relacionadas à rede elétrica. Então, teve algumas árvores que a gente não avaliou aqui. O que nós fizemos aqui? Pegamos a nossa avaliação, entregamos para a prefeitura, junto com a AMI Jardins. A prefeitura foi lá e falou assim, não, concordo com a análise feita pelo IPT, vou fazer as podas e remoções necessárias. A gente chama isso de manejo das árvores. Nem sempre é cortar a árvore. Às vezes é podar um pouquinho, diminuir o peso da copa, etc. Né? Fez isso. Eles fizeram isso. Nesse evento climático extremo de 2014 e 2015, só 2 árvores caíram. Poxa, Sérgio, 2? Mas foram 2 daquelas que a gente não analisou, porque uma das exigências do trabalho era as árvores associadas à rede elétrica. Então, olha só que interessante. Então, esse manejo preventivo, essa manutenção preventiva, é o desejo de toda a prefeitura. É o desejo. O problema é gente, né? E formação. Mas é aí que a gente tem que chegar, nesse manejo preventivo, no caso da arborização urbana. Né? Num parque, numa praça, o tratamento é outro, eu não vou fazer muita interferência. Né? Mas é óbvio que as velhinhas, as doentes, eu tenho que tirar, para evitar acidentes. E como é que a gente planeja? Né? Então, técnicas de planejo são várias aí, né? Mas o que normalmente as prefeituras fazem para planejar a arborização? Primeiro, um conceito que é legal deixar com vocês aí, jornalistas. Né? Eu estou falando de arborização urbana, e a arborização urbana, normalmente, é o verde das praças, das ruas, né? E das ruas. Tá? Mas a gente tem que estender se a gente quer falar de mudanças climáticas, de benefícios que eu citei lá na frente, eu tenho que falar hoje, e é moderno falar de floresta urbana. O que é floresta urbana, gente? Ele vai envolver as unidades de conservação que estão próximos à cidade. Aqui é Capivari Monos, que fica ali na Serra do Mar, próximo à zona sul da cidade. Tá? Então,
eu tenho que envolver os parques estaduais. Aqui é o parque do governo do estado, onde fica o zoológico, o jardim botânico, isso daqui, que é um parque estadual. Os parques municipais, Parque da Aclimação aqui, as praças, Praça da Sé, o verde da Avenida Rebouças, o verde do Canteiro Central, as árvores nas ruas e a árvore na minha casa, dentro da minha casa. Isso daqui é floresta urbana. E qualquer política pública tem que considerar essa conexão, esse tecido verde que circunda e penetra na cidade, inclusive a árvore da sua casa. Tá? Não sei se vocês sabem, vocês não podem simplesmente ir lá na sua casa, para a minha casa, eu vou cortar a árvore. Não. Você é multado se denunciar. Você não pode fazer isso, não. E como é que eles fazem isso? Bom vocês saberem, né, que toda cidade almeja ter, ainda não é obrigatório, mas algumas cidades colocam isso no plano diretor estratégico, que nem São Paulo, está lá no plano estratégico. Você precisa fazer um plano diretor de arborização urbana. Que é o quê? É um instrumento de planejamento, de normas, de como gerir a arborização urbana. Então, aqui, eu mostro o primeiro plano, que é o de Porto Alegre, em 2008. Foi a primeira cidade a fazer um plano diretor de arborização urbana. 2008, recente, né? São Paulo está ótimo o plano. Eles acabaram de fazer na pandemia ali, mas aí a pandemia deu uma atrasada em tudo. Mas terminaram esse plano. Vale a pena fazer o download e dar uma olhada, para quem estiver interessado, tá? No plano municipal. É aqui que eu digo como é que eu vou organizar a arborização urbana da cidade. Né? O que eu vou plantar? Como eu vou plantar? Aonde eu vou plantar? Tá? E, para ajudar ainda, é importante saber que já existe um projeto de lei ao nível federal, né, que cita a necessidade de um plano diretor de arborização urbana, porque até então não existe essa obrigação. O que existe é uma insistência da sociedade brasileira de arborização urbana, nessas décadas, de chegar nas cidades e falar: olha, precisa fazer o plano de diretor de arborização urbana. Então, essa lei, se ela sair, né, a gente sabe como é esse processo de lei, né, vai ser um grande avanço para a arborização urbana. E o pedal, a gente chama de pedal, né, Plano Diretor de Arborização Urbana. E hoje, um pedal inovador, tá, tem como desafio soluções criativas. Por exemplo, como é que eu trago uma área urbana precária como essa? Como é que eu trago a arborização? Ou o que eu trago? Eles precisam de arborização? O que eles precisam? E tem que envolver a sociedade. Um plano moderno, inovador, tem que ouvir a sociedade, sabe? Com oficinas, que envolver a sociedade organizada ou não. O que as pessoas querem? Né? É um ledo engano e é um erro. A prefeitura vai lá numa praça, remodela toda a praça e não pergunta para a população que mora ali o que ela quer. Né? É óbvio que o nosso viés aqui é a arborização urbana, mas tem que ter isso daí. Né? E um plano diretor de arborização urbana tem que envolver a sociedade. Tá? Isso é moderno. Tá? Geralmente tem a arrogância do técnico que fala assim: eu sei o que precisa. Não preciso ouvir ninguém, porque eu sei o que precisa. Está mudando, graças a Deus. Né? Então, essa gestão participativa é importante. Não envolve só a sociedade, que eu deixei em vermelho aqui. As universidades, os institutos, as empresas, a empresa de energia elétrica, os órgãos públicos, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Serviços Urbanos, Secretaria de Educação, eu preciso de educação ambiental. Então, esse plano diretor tem que envolver todas essas instâncias para ele ser viável. Porque senão fica aquela coisa: eu sei o que precisa, meia dúzia de biólogo, ou engenheiro florestal, ou engenheiro agrônomo, acha que sabe o que precisa. Não, tem que ter arquiteto, tem que ter educador, tem que ter filósofo, tem que ter todo mundo, sociólogo, tem que ter todo mundo, engenheiro, para trabalhar essa questão do plano. Isso já existe, tá? As cidades estão trabalhando dessa maneira, algumas cidades. Parceria com a universidade, instituto essencial.
A prefeitura não tem gás para fazer pesquisa, não é o objetivo dela. Quem tem que fazer isso é a universidade. Ela que tem que dizer se vai dar certo ou não. Tá? Tem que ser inovador. Não sei se já ouviram falar em infraestrutura verde. Vocês podem fazer até download. Depois eu posso deixar o link com o professor Luciano do manual que o PT fez em infraestrutura verde. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que permeabilizar o solo. Então, antigamente, quem é mais antigo, quem é mais velhinho como eu, antigamente as ruas eram de paralelepípedo. Né? Hoje existia uma penetração da água no solo. Né? Hoje não, né? Escoamento direto naquele asfalto horroroso. Então, existe uma tendência à pavimentação permeável, calçadas permeáveis, jardins de chuva, né? Ou canteiros pluviais, que, no fundo, tem a ideia de captar água, tá? E de diminuir essa água que escorre, né? E pode causar enchentes, etc. Né? Então, assim, um plano moderno tem que pensar em soluções inovadoras. E a solução inovadora, bom, eu volto mais à frente, mas negócio também, tem que virar negócio. Tem que estimular empresas a fazer serviços, prestar esses serviços de avaliação de árvores, de inventário. Né? Quando vira negócio, gera dinheiro. Quando tem dinheiro, né, faz pesquisa. Quando não tem dinheiro, não faz pesquisa. Né? Então, se tem um negócio por detrás disso, ótimo. Né? Só para vocês terem uma ideia, em 2016, 2017, no caso da chuva, quando começa a chover, 25 prefeituras contataram o IPT e 78 particulares querendo coisas. Então, olha o mercado aí, né? Por que não, né? Por que não? E a provocação aqui é o seguinte, gente. As nossas cidades normalmente não foram planejadas, né? E eu tenho hoje uma questão de acessibilidade muito importante. Eu tenho uma lei de acessibilidade que me diz o tamanho de calçada que tem que ter para facilitar a vida de quem necessita, quem tem uma necessidade especial. Um cadeirante, uma pessoa idosa, enfim. E aí, se eu aplicar a lei de acessibilidade na cidade, gente, vamos pegar São Paulo, eu vou desertificar a cidade, vou cortar todas as árvores, porque a maioria das calçadas que nós temos não permitem, não atendem à regra de acessibilidade. Por quê? Planejou errado, plantou errado lá atrás, gente. Plantou errado. Né? Então, olha assim, eu trago essa figura aqui, que foi polêmica em 2015, que a prefeitura foi lá num bairro de classe média baixa, plantou aqui, olha. A forma como ele plantou, questionável, não vou discutir aqui tecnicamente, podia ser melhor, tudo. Mas foi provocativo e eu achei bárbaro isso aqui. Porque a gente vai ter que achar espaço para plantar árvore. Vai ter que tirar a vaga de carro para pôr árvore. Então, eu vou tirar a vaga de carro, estacionamento de carro na rua, fazer uma ilha e plantar árvore ali, já que a calçada é pequenininha. Então, isso eu quero ver o gestor público que vai ter coragem de fazer isso. A gente sugere a ele começar mostrando, fazendo um piloto disso. Essa experiência está lá até hoje. Pergunta se a população não se apossou disso. Vai tirar essa árvore daí. Eles não vai dar para subir porque elas ainda são pequenininhas. Agora já tem mais uns 10 anos, já estão grandinhos. Né? Então, nós temos que pensar nisso. Achar espaço para arborização. Senão, vamos andar de máscara de poluição e protetor solar vai ser que nem tomar banho. Né? Só para, rapidamente, né? Como é que a gente está pensando sobre o Instituto de Pesquisa? Né? Qual que é a ideia? Porque precisa de gente, precisa de dinheiro. A gente está tentando usar a inteligência artificial nesse projeto da FAPESP para automatizar algumas coisas, para fazer um diagnóstico para a prefeitura. Então, usando análise de imagens, aqui, eu não vou me estender aqui, usando análise de imagens, né, como o carrinho do Google, etc., né, você já identifica a árvore, já quantifica o tamanho dela e já prevê alguma coisa de risco de queda, tá? Ou de priorização de inspeção.
Tá? Então, existe um caminho aí de usar esses Big Data aí para isso. Tá? E para meio finalizando, né, eu deixo essa mensagem aqui para os arboristas. Arborista é um profissional que trabalha com o manejo da arborização. Esse termo lá nos Estados Unidos, arborista, é o cara que é certificado e respeitado para isso. Né? Ninguém contrata o seu Zé para fazer a poda lá, tem que ser um arborista certificado. Né? Então, vocês viram a complexidade da nossa arborização, diferente lá fora, né? Um pouco diferente lá fora. De plantar errado, de problemas de queda, não que não caia árvore em Nova York também, tá? Cai. Né? Mas o que move esse arborista, normalmente, é isso aqui, olha, é respeito à natureza e respeito ao ser humano. Quando você vai plantar uma árvore, você vai avaliar uma árvore, você tem que ter isso em mente. Porque essa árvore não vai causar problema agora, mas daqui a 30 anos ela pode matar uma família inteira, como já tivemos notícias aqui em São Paulo, de uma árvore que caiu e matou pai e mãe. Né? E a questão ética e responsabilidade. Né? Não é fácil, mas isso tem que... A questão de responsabilidade é dura, porque, às vezes, você, como técnico da prefeitura, não é protegido pela essa instituição. Então, isso é complicado. Né? E eu também falo, tem que ter coragem, porque nem sempre a municipalidade dá as ferramentas adequadas para o técnico fazer o seu trabalho. Às vezes, não tem dinheiro. A pasta meio ambiente, às vezes, não é favorecida. Né? Pessoal, essa é a mensagem. Vamos bater papo aí? Vamos, Sérgio. Só um pouquinho. Sérgio, um pouquinho mais para frente. Professora Andréia vai fazer as perguntas do público. A gente tem uma pergunta, né, Andréia, do público? Uhum. Professor Sérgio, a Natália Oliveira, ela é bióloga e ela pergunta: gostaria de saber qual seria a forma de fiscalizar e punir, pois a questão da poda é complicada. Já fiz enquanto diretora de meio ambiente na minha cidade, na formação para toda a equipe. Porém, elas fazem parte do departamento de obras e, na prática, continuam sendo feitas de forma drástica. E o diretor do meio ambiente fica sem poder fazer muita coisa, principalmente nas cidades pequenas. E eu gostaria de também fazer um pequeno comentário. O senhor falou daquelas árvores que são colocadas no lugar de estacionamentos, por exemplo, não é? E eu já vi muito na minha cidade, Campinas, a remoção de árvores lindas, antigas, bonitas, em frente a comércio para servir de estacionamento. Né? A última que eu vi foi um horror, né? Uma árvore centenária foi removida diante de uma farmácia homeopática porque as pessoas não tinham onde estacionar. Eu gostaria que o senhor comentasse também sobre isso. Volta a primeira pergunta. Então, a primeira pergunta é sobre... Desculpa, eu perdi aí. A fiscalização, né? Como fiscalizar e também punir quem faz as podas de maneira errada, né? Porque muita gente vai fazendo de forma aleatória e também ela pergunta, o diretor do meio ambiente da cidade dela fica sem poder fazer muita coisa, né? Porque quando vê já... Vamos lá, então, o nome da pessoa, como é? Como é o nome dela? Ela é Natália Oliveira, bióloga. Natália? Isso. Natália, é uma situação bem complexa. Vamos lá. Primeiro, assim, passa por uma questão de cultura, né? Cultura da árvore, vamos chamar. A relação que a população tem com a árvore e a falta de profissionalismo que existe, né, de formação de gente, como eu falei lá nos Estados Unidos e na Europa, quem trabalha em arborização urbana é só arborista. Né? Então, assim, tem ali aspecto de cultura, de formação e de legislação. Vamos lá, como é que é a questão de legislação? Na maioria das cidades, ninguém pode pôr a mão na árvore sem autorização da prefeitura, mesmo dentro da sua casa. Tá? Então, num caso de uma pessoa que vai lá e faz a poda por ela, tem que se denunciar. Tá? E se remover, mais ainda, tem que denunciar.
porque eu acho que tem esse aspecto educacional que a gente não gostaria que fosse por aí, né? A gente gostaria que fosse pela consciência, da importância, e o plano diretor tem que trabalhar essa questão da cultura da árvore na população. Mas, muitas vezes, falta legislação na cidade que pune as pessoas. Você cortou uma árvore, então, olha, a multa é tanto, né? Você vai ter que fazer uma compensação ambiental de tanto, né? Então, além de pessoas que têm a pior relação para com árvores, né? Agora, o que a professora colocou aqui para a gente, desculpa, foi a André que colocou, né? Sim. Vamos lá, a questão de tirar a árvore por causa para estacionar carro, né? Olha, também, de novo, a gente passa por uma postura da prefeitura. Existem alguns critérios para a remoção de árvores. Quando ela está doente, quando ela está com risco de iminência de queda, tá? E quando você vai fazer alguma obra. Então, assim, você vai construir um prédio, a entrada do prédio é ali. Aí você pode, sim, pedir. Eu desconheço que exista, por exemplo, para estacionar carro. Então, às vezes, isso, se não foi na calada da noite, foi uma autorização, pode ser indevida. Eu não conheço a legislação da sua cidade, né? Mas, normalmente, são esses 3 outros critérios que você permite você tirar, né? Então, assim, tirar é raro, é muito comum receber, tirar para ter vaga de estacionamento, e tirar porque entope a minha calha, suja a minha piscina, e por aí vai, né? Então, de novo, né? Mas um gestor público bom vai pegar esse processo e falar assim, não. Então, agora, a gente sabe que tem pressões... A arborização urbana sofre uma pressão política enorme. É deputado que liga falando assim, olha, eu tenho um amigo que ele quer que tire a árvore lá, porque a árvore está sujando a piscina. Mas tem gente boa também, gente. Tem gente que não vai tirar a árvore, tem gente que vai plantar, vai querer plantar, vai preservar. Nós vamos agora chamar a professora Clarissa Maria Rosa Gagliardi para conversar também com o senhor e fazer depois o fechamento do evento. Muito obrigada, professor. Que pena, gente. Oi, pessoal. Oi, Sérgio. Me desculpe, eu não estava aqui para te dar as boas-vindas, mas nós vamos sair dessas oficinas com o IPT, assim, expert, Sérgio. Está sendo muito bom para nós, né, essa parceria. Deixa eu te perguntar uma coisa. No final agora da sua fala, né, você falou de uma dimensão assim de interesse público, né, desse cuidado, né, com a arborização da cidade. E diante, né, da dificuldade cada vez maior, né, do Estado sozinho dar conta tanto de monitorar, quanto de fazer as podas, né, quanto de pensar, agora que você está mostrando, né, essa dimensão do planejamento disso, né, essa capilaridade da arborização em diferentes pontos da cidade e tudo mais. Você conhece experiências, ou enfim, vocês têm trabalhado com essa possibilidade de... hoje a gente tem uma série de tecnologias, aí, plataformas que nos permite, né, interação com grupos sociais que estão no território, né, com muito mais facilidade do que o Estado acessar, né, diferentes pontos. Tem um trabalho colaborativo assim com comunidades, tanto na colaboração para o monitoramento, quanto na colaboração no plantio, né? Sabe, alguma atividade assim colaborativa? Você tem vivenciado isso? Você tem experiências, exemplos que você pudesse nos contar da comunidade, né? Do cidadão trabalhar um pouco em parceria, já que isso... enfim, ao fim e ao cabo, serve a qualidade de vida na cidade como um bem comum, né? Tá, tenho sim. Então, eu vou dividir em 2 vertentes, né? Uma até que o pessoal está tentando colocar isso na legislação, São Paulo já tem, Guarulhos está discutindo, e outras cidades estão fazendo isso.
eu lembro que eu falei de estimular o empreendedorismo? Perfeito. Eu acho que envolver o profissional sério, pequenas empresas e profissional sério, para fazer esse trabalho que a prefeitura não consegue fazer, sob a supervisão e fiscalização dela, óbvio, né? Isso é muito importante, porque ela não vai ter gente suficiente para olhar todas as árvores, todas as podas, controlar tudo. Então, assim, a tendência é de favorecer, tudo sob controle, tá? Favorecer o desenvolvimento até de empresas, etc., desses profissionais que estão aí sérios. Vai ter sempre safado, sem vergonha, que vai usar esse expediente para fazer coisa que não deveria. Tá? Esse sim é uma coisa. Agora, essa questão de envolvimento da sociedade, claro, isso é bárbaro, fantástico. É algo que o gestor público está aprendendo. Tá? Porque até então pode existir um pouco daquela arrogância e de medo, né? de envolver, porque aí existe a cobrança, né? Existe a transparência, existe a cobrança. Mas o que a gente observa é o seguinte, por exemplo, a gente está fazendo um trabalho na áreas urbanas precárias, em São Paulo, junto com outras entidades, né? Com USP e tudo, né? Mas estamos indo em algumas áreas urbanas precárias e fazendo um levantamento, você vai ter que usar criatividade nisso. E você tem que ouvir a população. Então, por exemplo, a gente está discutindo com uma startup que ela já tem ferramenta, e vamos falar hoje tudo no celular, né, meu querido? Tudo já tem ferramenta de levantamento de informações, por exemplo, para árvores, de plantio, ou de... Por que não caminhar com essas ferramentas para alertar para a árvore que pode cair, ou para a necessidade de plantio? Então, essa interação, Clarice, assim, ela está começando. Por quê? E isso a gente vê gestões públicas que querem... que não é que querem, não, elas percebem que ali é até politicamente importante, né? E não vamos esquecer isso, né? Então, criando essas ferramentas de interação com a população. Criando. Você vai falar, estão usando... eu posso tentar buscar essa informação com essa startup que a gente está se aproximando, que ela já tem até uma ferramenta para isso. Né? Então, está começando, Clarice. E eu acho assim, é moderno, é crucial. Né? É óbvio que não dá para pôr lá um sistema, vem podar, não veio podar em 1 hora, que está ruim. Né? Tem que ter uma educação aí importante. Né? Mas Clarice, que está implantado, eu desconheço, eu posso trazer essa informação para vocês, eu trago aí via Rita para vocês, se já tem alguma... Lá fora tem, tá? Na Espanha, Argentina, já tem alguma coisa de interação. Sim. Nova York, existe uma interação muito forte. Todas as árvores estão mapeadas, existe uma interação forte da população. Né? Obrigado, Clarissa. Obrigado, professor Sérgio, foi ótimo. Agradecemos o seu trabalho. Muito obrigado, professor. Professor Sérgio Brasolim, do IPT, acabou de dar uma oficina Gestão da Arborização Urbana, Planejamento, Serviços Ambientais, Queda de Árvores e Programas de Manejo. Tá? A todos enviaremos os certificados para vocês por e-mail, para quem assinou aí a lista do chat. Muito obrigado. Também agradecemos aos colaboradores, né, aos professores Clarissa Maria Rosa Gagliardi, Andréa Terçarial Couto, ao Daniel Munhoz, que está fazendo estágio doutoral aqui da Universidade Autônoma de Madrid, também aos nossos alunos aqui que estão aqui assistindo o seu trabalho, né? E, professor, a sua palavra final para a gente encerrar, antes de eu dar a notícia do próximo, né? Da próxima oficina do IPT. Nossa, a palavra final... Às vezes a gente perde a esperança, né? Eu estou há 20 e poucos anos, a gente perde a esperança de ver o gestor público, mas é interessante, assim, como tem algo muito maior que nos move, né? E eu percebo que nos une, né? Que essa
saber que a gente pode fazer diferente e que a gente está transformando. Se eu pensar de 20 anos atrás para hoje eu estou falando com a Clarice de envolvimento de população. Né? Antigamente, mas nem morto falaria isso. Então, assim, não perca a esperança. Não perca a esperança. Lute, vamos lutar. Vamos lutar. Para o resto da vida eu vou estar lutando, mesmo depois de não trabalhar com árvore, eu vou estar pensando árvores. Obrigado, professor Sérgio. A próxima oficina do IPT, gente, será no dia 6 de outubro, né, deste ano, com o professor Oswaldo Sanches, que é iluminação pública, eficiência energética na gestão e qualidade no serviço para o usuário. A gente agradece também ao diretor e coordenador da CJE-TV, Ulisses Rodrigues de Paula. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, pessoal. Prazer estar com vocês. Tchau, muitíssimo obrigada. Tchau.